Nada do que acontece ao seu redor é obra do acaso. Cada instante, cada encontro, cada palavra que chega até você neste momento carrega um propósito mais profundo. Sua vitória não está apenas próxima, ela já está em movimento, mesmo que você ainda não a veja. Você passou dias, semanas, talvez anos esperando, observando sinais, perguntando-se quando finalmente chegaria a sua vez. Mas saiba de uma coisa, este momento é a confirmação que você buscava. Você não está atrasado. Não foi esquecido. Está exatamente onde deveria estar. O que você ouve agora é o eco da sua própria essência, um chamado interno que retorna para lembrá-lo de quem você realmente é. A força criadora que habita sua mente não é um reflexo do mundo. Ela é o projeto original do mundo. O que você sustenta na imaginação, quando preenchido por uma emoção genuína, se materializa. Isso significa que seu sucesso, sua abundância, seu amor, sua transformação, tudo começa dentro de você. Você não está aqui para correr atrás dessas coisas. Está aqui para criá-las. O desejo que carrega não é aleatório. É sagrado. Aquela inquietação profunda que sente é um sinal vindo de uma dimensão onde sua vitória já existe. Se consegue senti-la, pode alcançá-la. Se consegue assumir que já é realidade, ela se tornará concreta. Essa é a lei. A pergunta que precisa responder é: você consegue ousar acreditar que já está feito? Consegue, por um instante, deixar de lado o que os olhos veem e mergulhar no resultado final? Imagine a mensagem que enviaria a um amigo depois que seu sonho se realizasse. Sinta o alívio, a alegria, a paz que vem quando o peso finalmente se dissipa. Porque, na verdade, ele já se foi. Não precisa mais buscar sinais externos para provar que está chegando. O simples fato de estar ouvindo estas palavras é o seu sinal. Sua alma o trouxe até aqui. Sua versão mais elevada sussurrou: assista a isto. E agora você está recebendo a semente que florescerá em sua vida. Não existe força externa capaz de negar o que é seu, a não ser a descrença que habita dentro de você. Abandone-a agora. Dê-se permissão para acreditar sem exigir provas. As provas virão depois. O vento soprará a seu favor. O mundo se ajustará ao seu estado interno quando ele for sustentado com firmeza. Isso não é um desejo, é uma lei espiritual. Então, enquanto escuta, permita que seu mundo interior se transforme. Feche os olhos por um momento e sinta que já está realizado. Veja-se vivendo a realidade que tanto almeja. Sinta a paz de saber que está completo. Respire essa certeza e caminhe pelo seu dia com a tranquilidade de quem já venceu, porque você venceu. O universo o encontrou por um motivo. Sua vitória está mais perto do que imagina. Tudo começa e termina em você. Não é vítima do mundo que vê. É o criador dele. A realidade externa não é uma força independente agindo sobre você. Ela é um espelho que reflete suas crenças, suas suposições e os diálogos internos que mais alimenta. Sua consciência é a causa. O mundo que você experimenta é o efeito. Você é o poder operante, não um espectador passivo, mas um agente ativo, não dependente, mas dirigente. Mesmo que não perceba, cada pensamento que cultiva, cada emoção que nutre, cada conversa interna que repete está moldando o cenário da sua vida. O poder nunca esteve fora de você. Sempre esteve dentro, aguardando que assumisse o controle. Quando você aceita algo como verdadeiro sobre si mesmo, sobre suas circunstâncias ou seu merecimento, essa aceitação cria raízes. Ela penetra no subconsciente, que não questiona nem raciocina. Ele simplesmente absorve o que você insiste em imaginar e sentir. Então, como uma semente em solo fértil, essa crença começa a crescer. As pessoas, os eventos e as situações ao seu redor se organizam para refletir essa nova realidade. Você não precisa forçar mudanças no mundo exterior. Isso seria como polir um espelho na esperança de que seu rosto mude. Em vez disso, transforme a imagem que carrega dentro de si. Se você se vê como alguém bem-sucedido, amado, abundante e escolhido, e sente isso como verdade, o mundo não terá outra opção senão refletir isso de volta. Não porque você manipula algo fora de si, mas porque alterou a causa, que é o seu estado interno.
A verdade é que o poder sempre esteve em ação, mesmo quando você não percebia. Se costuma assumir escassez, medo, fracasso ou rejeição, essas suposições também se manifestarão em sua experiência. Mas, ao tomar consciência de que você é o poder operante, deixa de ser um reator e se torna um criador deliberado. Então, o que escolhe hoje? O que aceita como verdade sobre si mesmo? O que assume sobre seu futuro? Está repetindo antigas histórias de limitação ou escrevendo um novo roteiro com intenção e clareza? Não existe uma força externa decidindo seu destino. Ninguém tem autoridade sobre sua realidade, a menos que você conceda isso em sua consciência. Quando reconhece que seu mundo interior dito mundo exterior, não pode mais se dar ao luxo de pensar ou falar de forma contrária aos seus desejos. Cada ato mental é um ato criativo. Cada suposição interna é uma ordem ao universo. Isso não significa que precisa ser perfeito, mas que deve estar consciente. Precisa se tornar o guardião do seu santuário interno. Deve escolher com cuidado no que se concentra, o que aceita e o que declara. Fale consigo mesmo como a pessoa que já vive a vida que deseja. Pense a partir do lugar do resultado alcançado, não em direção a ele. Sinta a alegria de que já é real agora. E quando as dúvidas surgirem, e às vezes surgirão, lembre-se de que você não é a dúvida. É o poder por trás do pensamento. Pode mudar em um instante ao escolher uma nova ideia e dar vida a ela. Você sempre foi o poder operante. Não precisa de permissão. Não precisa de um sinal. Não precisa que ninguém concorde. Tudo o que precisa é decidir acreditar. O dom que recebeu é a capacidade de imaginar algo e recebê-lo. Esta é sua convocação para retomar esse poder. Pare de esperar que a vida mude. Comece a ser a mudança dentro de si, e o mundo seguirá, porque não tem outra escolha. Os desejos que sente profundamente de forma persistente não são aleatórios. Não são devaneios vazios ou caprichos sem conexão com a realidade. São sinais divinos, mensagens sagradas vindas do invisível, chamando para lembrar o que já lhe pertence em outra dimensão do seu ser. Você não teria esse desejo se a realização dele já não existisse. Está feito. É real. No momento em que um verdadeiro desejo nasce dentro de você, o caminho para sua concretização também começa a se revelar. Seu papel não é questionar se é possível. Seu papel é aceitar que a própria presença desse desejo é a prova de sua possibilidade. O desejo não é falta. É a maneira como a vida se expande através de você. É como o invisível se torna visível. Aquela vontade de crescer, amar, vencer, criar e experimentar, mas não é apenas pessoal. É universal. É a inteligência divina escolhendo se expressar por meio da sua consciência única. Muitas pessoas desconfiam do desejo, enxergam nele uma ilusão ou uma fraqueza. Mas ele é, na verdade, o chamado da vida para que você se lembre do que já é seu. Falta. Você não está mais pedindo, implorando ou esperando que algo aconteça. Você está simplesmente sendo aquilo que já é. Imagine por um instante que você já é a pessoa que alcançou o que deseja. Como ela se sente? Como ela se move pelo mundo? Que decisões toma? Que palavras usa? Que energia emana? Essa versão de você não está no futuro, ela está aqui, agora, apenas esperando que você a reconheça e habite seu lugar. Quando você assume essa identidade internamente, algo extraordinário acontece, o mundo externo começa a se reorganizar para refletir essa nova realidade. Isso não é mágica, é mecânica espiritual. A mente subconsciente, que governa a maior parte de suas ações e percepções, não distingue entre o que é real e o que é vividamente imaginado. Se você se vê como alguém que já possui o que deseja, seu subconsciente aceita essa imagem como verdade e age para torná-la concreta. Ele filtra suas experiências, atrai oportunidades e molda suas respostas de acordo com essa nova programação. Você deixa de ser um espectador da sua vida e se torna o autor dela. Viver a partir do fim não exige que você force nada. Não é sobre fingir ou se enganar. É sobre saber, com uma certeza tão profunda que dispensa provas. É sobre sentir a gratidão de já ter recebido, mesmo que os sentidos físicos ainda não tenham registrado.
Essa gratidão é o combustível que acelera a manifestação, pois ela elimina a resistência da dúvida e abre espaço para que o desejo se materialize sem esforço. Muitas pessoas confundem viver a partir do fim com ilusão, mas é justamente o oposto. A ilusão está em acreditar que você precisa lutar, sofrer ou provar seu valor para merecer o que deseja. A verdade é que você já é merecedor, não por algo que fez, mas por quem você é. Quando você se alinha com essa verdade, a manifestação deixa de ser uma batalha e se torna um fluxo natural. As peças se encaixam, as portas se abrem, e o que antes parecia impossível se revela como inevitável. O segredo está em não se distrair com o como. O como é a responsabilidade do universo, da inteligência divina que opera através de você. Sua única tarefa é manter a clareza do que deseja e a convicção de que já é seu. Quando você se concentra no resultado final com fé inabalável, o caminho se revela passo a passo, sem que você precise forçá-lo. Cada ação que você toma a partir desse estado de certeza é guiada por uma sabedoria maior, como se uma mão invisível estivesse alinhando tudo em seu favor. Isso não significa que você deva ficar parado, esperando que as coisas caiam do céu. Significa que você age a partir da realização, não em direção a ela. Você não trabalha para alcançar algo, você trabalha porque já o alcançou. Essa diferença sutil, mas poderosa, transforma sua energia. Em vez de agir por ansiedade ou carência, você age por inspiração e abundância. E é nesse estado que as melhores ideias surgem, as melhores oportunidades aparecem e as melhores versões de si mesmo emergem. A prática de viver a partir do fim exige disciplina interna. Requer que você escolha, repetidamente, habitar a realidade que deseja, mesmo quando o mundo ao redor parece contradizê-la. Requer que você silencie as vozes que dizem ainda não e afirme, com convicção, já é. Requer que você se recuse a deixar que as circunstâncias externas ditem sua identidade. Porque, no fundo, as circunstâncias são apenas reflexos do que você já acredita ser verdade. Quando você adota essa postura, algo mágico acontece, o tempo parece se dobrar. O que antes parecia distante se aproxima, o que parecia difícil se torna fácil, e o que parecia impossível se revela como a única possibilidade. Isso não é coincidência. É a lei da consciência em ação. Você atrai o que você é, não o que você quer. E quando você se torna a pessoa que já tem o que deseja, o universo não tem escolha senão entregar isso a você. Portanto, não espere que as condições sejam perfeitas para começar. Não espere que os outros validem sua visão. Não espere que o medo desapareça. Comece agora, exatamente onde está, com o que tem. Assuma a identidade da pessoa que já vive a vida que deseja. Sinta a alegria, a paz e a gratidão dessa realidade como se ela já fosse sua. E então, observe como o mundo ao seu redor começa a se transformar para se alinhar com essa nova verdade. Porque, no fim das contas, a manifestação não é sobre mudar o mundo externo. É sobre mudar o mundo interno. E quando você faz isso, o externo não tem escolha senão seguir. Porque simplesmente é. Não há esforço, não há luta, apenas a quietude de saber que o que você assumiu como verdade já está em movimento, mesmo que os olhos ainda não vejam. A fé não é uma crença frágil, sustentada por promessas vagas ou esperanças distantes. Ela é a rocha inabalável de quem já viveu o resultado em sua mente antes de vê-lo no mundo. É como se você estivesse em uma sala escura, segurando uma lanterna acesa, a luz não precisa pedir permissão para existir. Ela simplesmente é. E à medida que você avança, o caminho se revela, não porque você o forçou a aparecer, mas porque a luz já estava lá, iluminando o que sempre esteve presente. Quando você opera a partir desse lugar de certeza interna, algo extraordinário acontece. O mundo ao seu redor para de ser um obstáculo e se torna um reflexo. As circunstâncias deixam de ditar quem você é e passam a responder ao que você já decidiu ser. Não é que as coisas mudem magicamente da noite para o dia. É que sua percepção se ajusta, e o que antes parecia impossível agora se revela como o próximo passo natural. Você não precisa convencer ninguém, nem mesmo a si mesmo, de que o que deseja é possível. Você simplesmente sabe, e esse saber é mais poderoso do que qualquer argumento. Mas aqui está o detalhe crucial:
a fé não exige que você ignore a realidade atual. Ela pede que você a transcenda. Não se trata de negar o que está diante dos olhos, mas de escolher qual versão da realidade você vai habitar. Se você olha para sua conta bancária e vê escassez, mas decide viver como alguém que já é próspero, não está mentindo para si mesmo. Está treinando sua mente para reconhecer uma verdade mais profunda, a de que o dinheiro é apenas uma forma de energia, e a abundância já existe dentro de você, esperando para se manifestar. O mesmo vale para o amor, a saúde, o sucesso. Não é sobre fingir que a dor não existe. É sobre decidir que ela não é a história final. E quando a dúvida surgir, porque ela surgirá, não lute contra ela. Não tente sufocá-la com afirmações forçadas ou argumentos racionais. Em vez disso, volte ao estado de completude. Reentre na cena mental onde seu desejo já é realidade. Sinta novamente a alegria, a gratidão, a paz. Não como algo que você espera alcançar, mas como algo que você já vive. A dúvida é apenas um sinal de que você se afastou do seu centro. E o caminho de volta não é pela força, mas pela lembrança. Pense nisso como um músculo. Quanto mais você pratica esse estado interno, mais forte ele se torna. No início, pode parecer estranho, até artificial. Mas com o tempo, o que antes era um exercício consciente se transforma em sua nova natureza. Você não precisa mais se lembrar de agir como se, você simplesmente é. E quando isso acontece, algo mágico, ou melhor, algo lei, se revela. O mundo externo não tem escolha senão se alinhar. Isso não significa que você nunca enfrentará desafios. Significa que os desafios deixarão de ser obstáculos e passarão a ser convites. Convites para reafirmar sua fé, para aprofundar sua confiança, para lembrar que você não está à mercê das circunstâncias. Você é a fonte delas. Cada dificuldade, cada atraso, cada aparente contradição é apenas um teste para ver se você realmente acredita no que assumiu como verdade. E a resposta não está em palavras, mas em ação. Você continua vivendo a partir do fim. A grande ironia é que, quanto menos você precisa que o mundo confirme sua realidade, mais ele o faz. Quando você para de buscar sinais, eles aparecem em profusão. Quando você para de pedir provas, elas se apresentam de maneiras inesperadas. Mas agora, você não as vê como validações, e sim como ecos do que já sabe ser verdade. Não são elas que criam sua realidade, é sua realidade que as atrai. Então, pergunte-se, se você já soubesse, sem sombra de dúvida, que seu desejo está realizado, como se sentiria? Como agiria? O que deixaria de fazer? O que começaria a fazer? Não espere que o mundo lhe dê permissão para viver essa versão de si mesmo. Dê a permissão a si mesmo. Hoje. Agora. Não como um ato de rebeldia contra a realidade, mas como um ato de amor por quem você realmente é. Porque, no fundo, você não está criando nada novo. Está apenas lembrando ao mundo, e a si mesmo, o que já existe. A vida que você deseja não é uma possibilidade distante. É uma realidade latente, esperando para ser reconhecida. E o único momento em que você pode reconhecê-la é agora. Não amanhã, não quando as condições forem perfeitas, não quando os outros concordarem. Agora. Então, respire fundo. Feche os olhos por um instante. E sinta, o que você deseja já é seu. Não porque o universo decidiu lhe dar, mas porque você decidiu receber. E quando você se permite viver a partir desse lugar, o universo não tem escolha senão concordar. Porque você não está pedindo. Você está assumindo. E assumir é o ato mais poderoso que existe. São apenas o vento tentando balançar a árvore que você já plantou. E uma árvore não questiona se suas raízes são profundas o suficiente, ela simplesmente cresce. Porque sabe que a terra não a abandonou. Da mesma forma, sua fé não é um teste de paciência, mas um ato de lealdade a algo maior do que as aparências. O mundo vai insistir em mostrar o que ainda não aconteceu. Vai sussurrar que você está esperando em vão, que o tempo está passando, que talvez devesse desistir. Mas a verdade é que o tempo não é seu inimigo, ele é apenas o espaço onde sua fé se transforma em realidade.
Cada segundo que você escolhe permanecer firme é um tijolo invisível construindo o caminho à sua frente. Você não precisa ver a estrada inteira para dar o próximo passo. Precisa apenas confiar que o chão não vai ceder sob seus pés. E quando a dúvida vier, porque ela virá, não a combata. Apenas observe. Reconheça que ela é uma visitante, não a dona da casa. Diga a si mesmo, eu entendo que você está aqui, mas não é bem-vinda a ficar. E então, volte para o lugar onde sua certeza mora. Feche os olhos e sinta novamente, o desejo já é seu. Não porque alguém lhe entregou, mas porque você se recusou a abrir mão dele. A fé não é a ausência de medo. É a coragem de agir como se o medo não existisse. É olhar para o vazio e dizer, eu sei que há algo aqui, mesmo que meus olhos ainda não vejam. Porque o que você busca não está lá fora, está dentro de você, pulsando como um segundo coração. E cada vez que você escolhe acreditar, esse coração bate mais forte, até que o mundo inteiro não tem escolha senão ouvir seu ritmo.